Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de nomenclatura de funções orgânicas oxigenadas. Agora nós vamos para a segunda parte. Então, nós já falamos sobre álcool, aldeído, cetona e ácido carboxílico. E na aula de hoje falaremos sobre éter, éster e sal de ácido carboxílico. Essas funções que vão aparecer agora, elas não têm uma nomenclatura tão padronizada quanto as anteriores. Então, algumas regras continuam, como o prefixo de número de carbonos, porém elas têm nomenclaturas específicas. A primeira função que nós vamos falar é sobre o éter. Os éteres são utilizados como anestésicos geralmente. O grupo funcional do éter é o oxigênio entre carbonos. Então, nós teremos o O com ligações simples e ele tem que estar ligado pelo menos em um carbono de cada lado. Então, esse R significa que são radicais. Para fazer a nomenclatura do éter, nós vamos escolher começar pelo menor radical, ou seja, o menor número de carbonos, mais a palavra oxi, que vem de oxigênio, mais o maior radical. E o maior radical, que é aquele que tem o maior número de carbonos, vai levar a nomenclatura como se fosse um hidrocarboneto. Um exemplo é o etoxi-etano, que é o éter que a gente está acostumado a ver, que é aquele cheirinho de hospital que a gente conhece. Aí nós temos também o éster, que também é fácil de confundir. Então vamos tomar cuidado. O éster, ele tem um oxigênio a mais que o éter. Então ele terá o grupo funcional C-O e ligação com O. E a gente tem que tomar cuidado para não confundi-lo com o ácido carboxílico. A diferença entre ele e o ácido carboxílico é que no ácido nós temos o hidrogênio ligado ao oxigênio. E aqui no éster, o hidrogênio foi substituído por um radical de carbonos também. Para fazer a nomenclatura do éster, nós vamos utilizar o prefixo para o número de carbonos, o infixo da ligação, an, en ou in, e o sufixo oato, que é a nomenclatura específica, seguido do nome do radical, metil, etil, propil, butil, mais a vogal A. Um exemplo de éster é o etanoato de metila. Os ésteres são bem comuns na indústria química, porque eles são usados como flavorizantes. Então, eles vão conferir o sabor artificial, que é o flavorizante, ou o odor artificial, que é o aromatizante. Então, por exemplo, o sabor maçã verde, responsável por esse sabor, é o éster etanoato de butila. Banana é o éster etanoato de pentila. Groselha, metanoato de etila. Sabor pera, etanoato de propila. Sabor morango, butanoato de etila. E laranja, etanoato de octila. Vamos ver primeiro agora como que a gente vai fazer para obter um éster de forma sintética. Os ésteres podem ser produzidos na reação que nós chamamos de esterificação. Essa reação ela vai envolver o ácido carboxílico reagindo com o álcool, formando o éster e liberando água. Quando ocorre esse tipo de reação, o que vai acontecer? O hidrogênio do ácido, que é o que confere a acidez para o ácido carboxílico, vai se unir à hidroxila do álcool. Como vai ficar faltando uma ligação para o oxigênio e uma ligação para o carbono, eles dois vão se unir formando o grupo de éster. Então, assim a gente forma o éster e libera água. Ácido mais álcool formando éster e água nós chamamos de esterificação. O processo contrário também é possível. Então, eu posso ter um éster interagindo com a água. Na hora que ele interagir com a água, nós teremos a quebra da molécula do éster e ele volta a ser um ácido ou um álcool. Esse processo inverso nós chamamos de hidrólise, quebra pela molécula de água. Vamos ver um exemplo de esterificação. Nós temos o ácido metanóico, que tem apenas um carbono, reagindo com o etanol, que é o álcool que tem 2 carbonos. Portanto, o hidrogênio do ácido vai reagir com a hidroxila do álcool, formando a água, H com OH. E no lugar do hidrogênio, o O vai receber o radical de carbonos. Nome do nosso éster formado: metanoato. Então, o nome principal vem do ácido carboxílico de etila. Segundo exemplo,
nós teremos o ácido etanoico reagindo com o etanol. Portanto, nós teremos a interação do hidrogênio do ácido com a hidroxila do álcool. No lugar do hidrogênio, no oxigênio, nós teremos a junção dos dois carbonos. Então, o nosso éster formado será o etanoato, et, porque são dois carbonos do ácido carboxílico, de etila. E formaremos água. Agora vamos falar de uma outra reação, que é bem parecida com o éster, que é a reação de neutralização. Então, nós já vimos na química inorgânica que um ácido reage com base formando sal e água. Na química orgânica, essa reação também existe. A diferença é que dessa vez o nosso ácido será um ácido orgânico. Então, é um ácido carboxílico reagindo com uma base forte, que são as bases formadas pelos metais alcalinos e alcalinos terrosos, geralmente hidróxido de sódio, NaOH, ou hidróxido de potássio, KOH, formando um sal de ácido carboxílico, que é o sal orgânico, e liberando água. Então, o processo é semelhante à esterificação. O hidrogênio do ácido vai reagir com a hidroxila da base, formando água. E junto com o oxigênio, nós teremos a união do X. Esse X está representando um metal. Portanto, aqui nós teremos uma ligação iônica acontecendo entre o metal e o oxigênio. Vamos ver um exemplo. Ácido etanoico junto com hidróxido de sódio. A molécula de hidróxido de sódio se separa Na do OH. O OH vai juntar com o hidrogênio do ácido, formando água. E o sódio vai se unir ao oxigênio. Portanto, nós formaremos o sal etanoato, o começo é igual a de um éster, de sódio, que vai ser o nome do metal. Vamos fazer alguns exemplos? Primeiro exemplo, antes de mais nada, nós temos que identificar qual é a função orgânica, para a gente saber qual é a regra de nomenclatura. Então, observem que aparece o oxigênio entre carbonos. Portanto, trata-se de um éter. Vamos verificar qual é o menor radical e qual é o maior. Aqui a sequência não importa. Eu poderia muito bem ter colocado do lado esquerdo um carbono e do lado direito 4. Ou, como está na imagem, 4 carbonos do lado esquerdo e 1 do lado direito. De qualquer forma, a nomenclatura começa pelo menor. Então, eu vou começar por um carbono. Prefixo para um carbono, met. Oxi, porque tem oxigênio. E a cadeia maior tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Prefixo é but, só tem ligação simples an e termina em O. Juntando-se tudo, nós temos metoxibutano. Segundo exemplo, observe que nós temos novamente um éter, oxigênio entre carbonos. Nós temos 3 carbonos de um lado e 2 carbonos do outro. Vou começar pelo menor radical, então começo pelos 2 carbonos. O prefixo é et. Oxi, por causa do oxigênio. E nós temos 3 carbonos, formando prop, an ligação simples e termina em O. Juntando-se tudo, nós temos o etoxipropano. Na sequência, novamente temos outro éter. Só que o éter que aparece aqui agora, ele é um éter que vai ter ramificação em sua cadeia. Mesma regra, vamos escolher primeiro o menor radical. O menor radical é composto por 2 carbonos, então o prefixo é et. Oxi por causa do oxigênio. Essa cadeia, nós teríamos que verificar a cadeia principal, que é composta por 2 carbonos, então o prefixo é et, ligação simples an e O, termina em etano. E nós temos esta ramificação composta por um carbono só. Então, a ramificação chama-se metil. Se o nosso radical fosse maior, nós teríamos que numerar onde está esse metil. E a numeração vai começar a partir do O. Então, esse seria o carbono número 1. Nesse caso, como são 2 apenas, nós não vamos colocar número. Então, vai ficar apenas metiletano. E o nome será etoximetiletano. Próximo exemplo. Observem que nós temos grupo carbonila, C dupla ligação com O. Então, vamos verificar qual é a função.
Observem que nós temos C dupla ligação com O e O. E temos carbonos ligados no oxigênio. Portanto, é um éster. Para o éster, nós vamos seguir a sequência em que aparece a imagem. Então, nós teremos, antes do oxigênio, 2 carbonos. Percebam que o carbono que está ligando em dupla ligação com O faz parte da cadeia principal. Então, o prefixo é et, só temos ligação simples, an, e o sufixo, regra de nomenclatura, oato. Após o oxigênio, nosso radical terá 2, 3, 4 carbonos. Radical com 4 carbonos, butil, seguido da vogal A. Juntando-se tudo, teremos etanoato de butila. E para encerrar, vamos fazer uma nomenclatura que tem radical especial. Então, para os ésteres, vai ser comum aparecer ipropil, ibutil, secbutil, terquebutil, fenil. Então, nós vamos prestar atenção na configuração dessas ramificações. O grupo funcional é a nossa referência. Antes do oxigênio, nós temos 2 carbonos. Então, o prefixo é et. Só temos ligação simples, an, e termina em oato, que é a regra de nomenclatura. A nossa ramificação apresenta 3 carbonos no total, então chama-se propil. Porém, observem que a ligação está no carbono do meio e forma-se um L. Então, esse é o ipropil ou isopropil. Então, o nome do nosso éster ficará etanoato de isopropila ou apenas etanoato de ipropila. Espero que vocês tenham entendido e agora é só praticar. Obrigada e até a próxima.